tenho essa comparação aqui. Essa daqui é a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro do ano passado. E aí a gente vê aqui no G4, observe que aqui o Coritiba já não tinha os 9 jogos completos, né? Mas desses 4 times que estão aqui no G4, na 9ª rodada, a gente vê que o Náutico e o Sampaio Corrêa não subiram. E olha a pontuação do Náutico. A pontuação do Náutico, 21 pontos. 21 pontos na 9ª rodada e o Náutico não subiu. O Sampaio Corrêa na 9ª rodada tinha 18 pontos. O Sampaio Corrêa com 18 pontos não subiu também. Então, são 2 times aí que têm uma pontuação superior à que o Bahia tem e que não subiram. Então, para você ver que tem muito campeonato pela frente e você está aqui na primeira colocação, como hoje o Cruzeiro está. O Cruzeiro hoje está com 22 pontos na primeira colocação, não é 22? É 22 sim. O Cruzeiro tem 22 pontos em 9 jogos com 7 triunfos. Aqui o Náutico tem 6 triunfos com 21 pontos. Então, mesmo com essa pontuação aqui, olha a vantagem que o Náutico tinha para o 5º colocado, que era o CRB, com 14 pontos. 7 pontos de vantagem. 7 pontos de vantagem, mesmo assim, no decorrer do campeonato, o Náutico deu uma caída, o Sampaio Corrêa deu uma caída e não conseguiu subir. E aí você olha o Avaí. O Avaí subiu. O Avaí, que estava aqui na 9ª rodada, ele também não tinha os 9 jogos completos, estava faltando um jogo aqui. Na 9ª rodada, o Avaí tinha 11 pontos em 8 jogos, o Avaí subiu. O Botafogo, que também não tinha 9 jogos na 9ª rodada, tinha 12 pontos em 8 jogos. O Botafogo terminou em primeiro colocado. Então, Rasta, quem subiu foi Botafogo, Avaí, Coritiba e Goiás. Então, desses 4 times aqui, só quem confirmou a sequência de... Só quem confirmou a classificação para a Série A foi o que estava aqui na 9ª rodada no G4, foi o Coritiba com 19 pontos e o Goiás com 16 pontos em 9 jogos, que é a pontuação que o Bahia tem hoje. A pontuação que o Bahia tem hoje é 16 pontos exatamente em 9 jogos, só que o Bahia não tem 4 triunfos, tem 5 triunfos. Então, eu ainda tenho aqui até uma tela da 10ª rodada, porque aí a gente vai ter os times que ficaram com 9 jogos, né? Então, eu tenho aqui também a 10ª rodada. Então, observem que na 10ª rodada, o Náutico era o primeiro colocado com 24 pontos, o Sampaio era o terceiro colocado com 18 pontos e o CRB tinha ocupado aqui a vaga do Goiás, vencendo com 17 pontos, com 5 triunfos. Desse G4 aqui, na 10ª rodada, desse G4 aqui, só subiu o Coritiba. Ninguém subiu, nem Náutico, nem Sampaio, nem CRB. E aí a gente já observa aqui que os outros 2 que subiram, o Avaí e o Botafogo, o Botafogo tinha 13 pontos com 10 jogos. 13 pontos em 10 jogos. E o Botafogo foi campeão. O Avaí tinha 12 pontos com 9 jogos. E o Avaí também subiu. Então, a gente vai observar aqui agora o resultado do final do Brasileirão do ano passado, da Série B, como foi que ficou a tabela de classificação no geral, para a gente relembrar aqui como foi que ficou os classificados. Os últimos foram os primeiros, Rasta. Os últimos foram os primeiros. Eu acho que eu coloquei aqui. Foi isso aqui. Isso aqui. Aí, ó. Botafogo terminou na 38ª rodada com 70 pontos. 70 pontos. O Avaí com 64 pontos. E os caras que estavam ali na frente, como o Náutico acabou terminando na 8ª colocação com 53 pontos. Um Náutico que tinha na 10ª rodada 24 pontos. O Náutico, na 10ª rodada, tinha 24 pontos. 24 pontos. Olha só,
28 rodadas depois, o Náutico não conseguiu nem 30 pontos, conseguiu 29 pontos apenas. Em 10 rodadas eles conseguiram 24 pontos. E em 28 rodadas eles conseguiram 29 pontos e terminou aqui. Olha só o absurdo. Então, nada tá perdido. Enquanto o Botafogo, que na 10ª rodada, é claro que eu não lembro se ele tinha 10 jogos, tinha. Aqui, ó. O Botafogo, na 10ª rodada, tinha 13 pontos. 13 pontos na 10ª rodada. 13 pontos. E em 28 rodadas depois, ele conseguiu 70 pontos. Ou seja, eles conseguiram 57 pontos. 57 pontos em 28 rodadas. Então, tem muito campeonato pela frente. O que eu queria dizer com isso é que não adianta a gente ficar se esperneando agora, não adianta a gente ficar achando que o mundo acabou agora, porque o mundo não acabou. A gente tem que observar os exemplos para não repetir os mesmos erros. Não adianta a gente estar aqui na 10ª rodada, assim, no primeiro colocado, e não manter um futebol de qualidade para continuar nesse G4. Não adianta a gente estar também agora... ter perdido uma partida jogando uma partida ruim e achar que a gente também não vai subir. Não é isso, não é isso. O campeonato está muito no início e eu não vejo ninguém tão superior a ninguém.